Um bom dia a todos nós. Ainda envolvidos por essa prece tão sentida, roguemos a Deus, nosso Pai, que nos abrace em sua misericórdia, em seu amor, e que nos ajude a assimilar as lições do dia. A própria vida não seria possível se Deus não tivesse definido a lei do amor. Essa lei é, portanto, a essência de tudo. É ela que promove o equilíbrio necessário, a manutenção da harmonia universal. Uma folha que cai simboliza o poder oculto de Deus na natureza. E esse poder é força, é vida, é amor. Deus depositou o sentimento do amor em nosso coração no ato da criação. E esse sentimento se encontra aqui, no nosso íntimo, esperando o momento para ser identificado, a fim de cumprir o seu papel. Assim, os germes do bem, em latência em nosso interior, um dia florescerão em comunhão com o amor divino. Sem o amor de Deus por sua criação, nada seríamos. É o amor divino que nos vitaliza, que nos impulsiona a seguir adiante, que nos impulsiona a progredir. Da mesma maneira que nós, seres humanos, nos movemos, nos renovamos e seguimos em frente em busca da evolução. O amor é força. É força que nos ajuda a construir a nossa própria existência. Quem ama, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando assim ao seu redor a felicidade. O sorriso jovial, a lágrima que vem do coração, são manifestações do amor, em júbilo ou em sofrimento, mas sempre o amor. A dor que despedaça a alegria é ainda o amor, em sua condição de realização incessante, trabalhando as partes ásperas do nosso ser, a fim de que ela arrebente a sua forma grosseira e liberte a nossa essência ditosa. Emmanuel nos diz que o amor equilibra e a dor restaura. Quando os seres se atraem, sejam animais, vegetais ou humanos, para o milagre da forma, é o amor que os impele à comunhão. O animal que apoia a sua prole, que a defende, também ama. Ama por instinto. O amor acende luz, alterando a paisagem que se faz claridade. Na maternidade ou paternidade, o amor gera, protege, sacrifica-se e doa-se até a exaustão. Nós vemos
a grande revelação do amor em tudo. Tudo ama. Deus é amor, nos afirma o apóstolo João. Jamais devemos acreditar na esterilidade ou no endurecimento do coração humano, apesar da infelicidade que nos rodeia, apesar da situação difícil que estamos vivendo no nosso planeta. Todos nós, cedo ou tarde, cederemos ao verdadeiro amor. Os desígnios divinos cumprem-se, preparando assim um mundo melhor de amanhã. E no comando de todo esse processo de transição, encontra-se Jesus. Jesus, o mensageiro do amor. Sua vinda a esse planeta foi um ato de amor divino a todos nós. A revolução do amor começou com ele e jamais cessará. O Mestre afirmou que o amor cobre a multidão de pecados. Por isso, meus amigos, é preciso vivê-lo, introjetá-lo no nosso interior, reformar o nosso íntimo e fazer todo o bem possível. Cada dia, um pequeno esforço, pequeno que nos pareça, mas devemos tentar, pois a vitória do amor será também a nossa vitória, a vitória de todo esse planeta que se encontra ainda poluído pela ambição, pela vaidade, pelo egoísmo. É através do amor que criamos climas de fraternidade, de entendimento, abrindo assim espaços para o desenvolvimento do progresso na nossa sociedade. Nós, espíritas, quando aceitamos e compreendemos a causa doutrinária e a sua finalidade, assumimos compromissos com a nossa própria consciência. E entre esses compromissos está o de vivenciar o amor no seu sentido mais amplo. Infelizmente, somos ainda criaturas quebrantes, insensíveis, duras, incompreensíveis, com visões ainda distorcidas da vida. Mas quando vivemos situações que nunca imaginamos, como um filho que adoece, o emprego perdido, a morte de um ente querido, a traição de um companheiro, aí sim, vem a transformação, porque a dor também nos leva ao amor. Dizia Mahatma Gandhi, quando estava sendo interrogado na prisão, que o homem pacífico deverá ter profunda fé em Deus, porque sem essa fé e sem amar a Deus intensamente, não estará pronto para morrer sem raiva, sem medo, sem retaliação. Essa coragem, dizia ele, provém da convicção de que Deus habita em nossos corações. São Francisco de Assis amou tudo e a todos, com muita ternura, com afeto, chamando de irmãos aos minerais, aos vegetais, aos animais, aos homens e aos astros no infinito.
Ele saiu a pregar a renúncia, a humildade, o amor. E foram muitos. Muitos ricos e poderosos que abandonaram tudo para seguir-lhes os passos, dedicando-se assim a Jesus e ao seu evangelho de amor. Leon Tolstói abdicou da fortuna que tinha para dar oportunidade aos seus irmãos camponeses que viviam na miséria. Madre Teresa de Calcutá dedicou toda a sua vida aos pobres e necessitados. E assim, ao longo do tempo, por meio do amor, muitos se entregaram totalmente ao bem do seu semelhante. Nos diz Emmanuel que a missão do amor em todos os mundos e em todas as circunstâncias é tão infinita quanto em tudo e com todos está a bondade de Deus. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos diz os bons espíritos que um lar estruturado no amor e no respeito é mola propulsora para o progresso em geral e a felicidade de cada um. É importante, dentro do nosso ninho doméstico, estabelecermos vinculações afetivas sólidas e profundas. Pois é ali, no lar, que começamos a vivenciar o amor fraternal. E do recinto doméstico, esse sentimento transcende para os demais seres humanos. O amor fraternal é o amor entre iguais, iguais por sermos todos espíritos, filhos de Deus, iguais por estarmos na condição humana. Nós soubemos de uma história de uma garotinha de 5 anos. O seu irmão mais velho, que contava então com 8 anos de idade, havia sido diagnosticado com leucemia. O garoto então começou o tratamento e os pais o levavam, é claro, para fazer exames quase todos os dias. Tratamento de quimo foi começado também, internamentos no hospital. Enfim, tudo que a medicina hoje faz para combater essa enfermidade. A mãe da menina, então, chamou a menina, colocou ela no colo e falou para ela que o irmão iria ficar alguns dias no hospital para fazer esse tratamento, mas que quando ele voltasse, com certeza iria perder os cabelos e que ela não risse da sua carequinha. A mãe falou isso e a menina não disse nada. E ela então pensou que ela não tinha entendido o que ela havia dito. O menino então fica quase que 1 mês no hospital para esse tratamento. E quando chegou o dia dele regressar com os pais, um pouco antes do seu regresso, a menina vai até o quarto da mãe, consegue pegar lá uma tesoura e começa a cortar os cabelos
A franja ficou quase como uma escadinha. E o que ela pôde fazer, fez. Momentos depois, chegam os pais com o irmãozinho do hospital. E, para surpresa deles, quando eles entram, a menina corre para eles. E tinha, então, as mãos cheias de cabelo. Os pais olharam aquilo, atônitos, sem entender o que estava acontecendo, mas percebem logo que o cabelo havia sido cortado à maneirinha dela. O menino olha para a irmã e ela então oferece as mãozinhas com cabelo para ele. E ali, naquele momento, ele tira o bonezinho que cobria a cabeça, coloca na cabeça da irmã e ela oferece a ele os seus cabelos. Depois disso, os dois se ajoelham, se abraçam. E nós vemos assim o amor fraternal se expressando. O amor verdadeiro não é possessivo. É como o perfume que permanece nas mãos que o brinda. É o que nos ensinam os espíritos. Todos nós desejamos ter uma família estruturada, harmônica. Mas para conseguirmos isso, é necessário vivermos dentro do lar a atenção, o carinho, a renúncia, a paciência, o amor. O lar é o instituto sagrado da família. E sem esses sentimentos, fica muito difícil viver sobre o mesmo teto com aqueles que fazem parte da nossa família. O amor dentro do lar ilumina a família, tornando possível o entusiasmo com a vitória do outro, a participação nas lutas comuns. Nos contam também que uma mãe jovem se encontrava no hospital, esperando tratamento para a filha, que tinha uma síndrome incomum. E a mãe, assim, sempre estava por ali, peregrinando nas alas especializadas daquele hospital para dar o atendimento à filha. Enquanto ela aguardava, ela aconchegava a filha, aquele tesouro no peito, falando para ela palavras de amor. E fazia isso com muito carinho. Só que junto a ela estava sentada um homem que reclamava de tudo. Sabe daquelas pessoas que reclamam do tempo? Reclamava da demora do atendimento, reclamava das enfermeiras, até das pessoas que passavam sobre ele. Reclamava da vida e falava que sua vida era uma miséria e que ele só estava vivo ainda, se mantinha vivo por conta de uma filhinha que tinha. Que essa filhinha que era a alegria dele, que era tudo para ele. E aquela mãe, ouvindo tudo aquilo, virou-se para ele e corajosamente falou: Senhor, quando estiver se sentindo mal e tiver vontade de reclamar, de achar que a vida é ruim, é injusta, agradeça a Deus.
por não ser a sua filha a sofrer tudo isso que o Senhor está dizendo que sofre. Eu digo isso porque eu daria a minha própria vida para estar no lugar da minha filha. Diante disso, o Senhor, assustado, com lágrimas que lhe vieram aos olhos, ao ver e perceber naquele momento o sentimento daquela mãe. Nós vemos então aí o amor de um coração materno socorrendo, ajudando outra pessoa. Mesmo quando a dor, o problema, o desânimo, a indecisão nos ameaçar o equilíbrio, deixemo-nos aconselhar pelo amor. O amor que sugere a bondade constante e a esperança a cada dia. Assim estaremos certos de que o melhor virá em nosso socorro. E pela força do merecimento, vamos poder ouvir os ensinos do Cristo. Ama e viverás, a cada um segundo as suas obras. Muitas vezes, nos referimos ao amor como se esse sentimento estivesse em algum lugar, ou nesta ou naquela situação, ignorando que o amor está aqui, pulsando em nós, e que mesmo quando ignorado, realiza o seu trabalho, até que permitamos que ele aflore em alegria e harmonia. Quando aprendamos a utilizar a nossa capacidade para o bem, a vida com certeza aqui na Terra se transformará e o nosso mundo será um paraíso. É preciso amar, pois só o amor pela humanidade, pois só o amor pelo nosso próximo pode iluminar o nosso planeta. Mesmo que à nossa volta tudo esteja escuro, lembremos que é a escuridão da noite que nos permite enxergar as estrelas. Laura lembrava, naquele momento, sobre aquela gravidez indesejada. Aquela gravidez que trazia riscos de várias ordens, já que ela tinha saúde debilitada, tinha problemas financeiros, estava desempregada e abandonada. Se sentia só. E então seu primeiro impulso foi fazer um aborto. Primeiro, tomou uns chás esses que não resolveram, muito pior. Muito ao contrário, deixou ela ainda mais debilitada. Quando ela se recuperou um pouco mais, resolveu buscar um lugar que pudesse lhe arrancar do ventre aquele problema que ela achava que se encontrava. E ela foi até lá. Só que, quando chegou neste lugar, a pessoa que iria lhe fazer o aborto
faltara naquele dia porque se encontrava doente. Então, adiaram para 2 dias depois que ela voltasse e que assim poderia realizar aquele aborto. Ela foi para casa e se sentia péssima. À noite tentava dormir e não conseguia. Até que, num determinado momento, adormeceu e sonhou. Sonhou com um jovem muito bonito, que ele dizia alguma coisa. Só que ao acordar pela manhã, ela não conseguia definir o que ele havia dito para ela. E ficou todo dia com aquela imagem remoendo o que é que ele quis falar para mim. Mas não lembrava. E essa imagem foi tão forte que ela até esqueceu do aborto, sobre o problema que ela dizia ter, que era o filho que estava esperando, ou a filha. E passou todo o dia, à noite ela adormece e novamente sonha com o mesmo jovem da noite passada. Só que quando ela acorda de manhã, ela teve a impressão de um doce obrigado. Isso é o que ela lembrava, que aquele jovem dizia para ela, muito obrigada. E isso foi a razão para ela desistir do aborto. Resolveu não mais procurar aquele lugar. Conseguiu, com muito esforço, sacrifício, tocar a sua vida adiante. E naquele momento em que ela lembrava de toda essa situação, ela estava ali, na solenidade de formatura do seu filho, que agora no púlpito, como orador da turma, dizia as suas palavras finais, e foram essas. Agradeço, sobretudo, a minha mãe, que alimentou o meu corpo e também o meu espírito. Ela não só me deu comida, mas me deu carinho, me deu amor. E, sobretudo, ela me deu a vida. E ali, diante de todos, olhando para a mãe que se encontrava na primeira fila, ele diz para ela, muito obrigado, mamãe. Era o mesmo doce obrigado de há 23 anos atrás. Nós queremos modificar a sociedade, mas não adianta modificar a estrutura da sociedade que é feita pelos homens, mas sim modificar os homens que modificam as estruturas sociais. O homem egoísta produz um mundo egoísta. Um homem altruísta produz um mundo generoso. Nós não podemos fazer um bom plantio com mais sementes. Temos que melhorar as sementes. O Cristo nos recomendou que amássemos os nossos inimigos. Mas com essa recomendação, ele não exige de nós que tenhamos os mesmos sentimentos para esse inimigo como temos para os nossos amigos. O que ele quer de nós, o que ele recomenda de nós, é a ausência de ódio, a ausência do desejo de vingança. E ainda mais, que tenhamos uma disposição sincera para auxiliar nos momentos precisos,
aqueles que nos causam problemas, aqueles que nos causam dores. E quando conseguirmos agir dessa maneira, estaremos sim amando aos nossos inimigos. Esses dias conturbados em que estamos vivendo geram conflitos. Conflitos que fecham o nosso coração aos sentimentos nobres. Quantas vezes nos pegamos a dizer: eu não ajudo mais fulano de tal, porque eu o ajudei tanto e olha o que eu recebi em troca. É preciso lutar contra isso. Devemos abrir o nosso coração para os sentimentos bons. Um coração aberto, nos diz Joana de Ângeles, significa estar acessível ao amor. Um coração que se abre nunca se queixa. E por quê? Porque o amor o torna dócil, gentil, afastando assim os sentimentos inferiores. Paulo de Tarso, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, falou sobre a caridade como sendo o amor em ação. A caridade é o sentimento de amor que se dá, que se oferece ao outro. É através dela que nós podemos brindar ao necessitado o socorro material, o amparo espiritual, o apoio emocional, a oração, o consolo a todos aqueles que se encontram na noite escura do sofrimento. A caridade sublime não se prende somente ao ato de dar. Ela transpassa essa fronteira para converter-se em doar-se. Dar é fácil, mas doar-se é muito mais difícil. Pois no ato de doação é necessário o sentimento do amor, da paciência, da indulgência, da tolerância, da abnegação, da humildade. Infelizmente, muito poucos ainda na Terra se encontram nesse nível de doar-se ao outro. Nosso compromisso com o nosso próximo é o amor. Nosso irmão necessita da nossa compreensão, da nossa assistência, do nosso perdão. E vejam bem que é na convivência com o nosso próximo que aprendemos a vivenciar os sentimentos nobres. Jesus é a própria caridade. Desceu ele das estrelas, estendendo as suas mãos nobres e o coração celeste a todos nós. Em verdade, estarei convosco para sempre, até o final dos séculos, nos prometeu ele. Como a caridade, Jesus é o amor perfeito, que ama, redime, auxilia na contínua extensão do bem. O Divino Mestre entendia a caridade como benevolência
para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Praticar essas virtudes é dever de todo cristão, hoje e sempre. Não só em benefício da própria paz, mas também da paz de todos aqueles que convivem com ele. Amar ao próximo é fazer todo o bem possível, aquele bem que desejaríamos que o outro também nos fizesse. A caridade, segundo Jesus, também abrange todas as nossas relações, sejam os nossos iguais, sejam os nossos superiores ou inferiores. E ela nos prescreve a indulgência e proíbe que humilhemos os desafortunados. A caridade deve ser sempre feita pelos impulsos generosos do nosso coração. Devemos servir sem esperar recompensa, sem esperar palavra de gratidão. A caridade não é só dar coisas, abrirmos os bolsos e darmos uma esmola. O fato de distribuirmos bens materiais não é suficiente. Ou não é isso, só em isso que consiste a caridade. Ou a verdadeira caridade. A caridade material é apenas uma faceta. A outra é a caridade moral. Ou seja, aquela que nos leva a fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. O necessitado, lembremos, é nosso irmão de jornada. Há pessoas que tornam ainda mais penoso o sofrimento daquele menos favorecido, daquele a quem se propõe ajudar. Dão esmola com tanta soberba que ela parece queimar a mão do necessitado como se fosse uma brasa incandescente. Jesus prescreveu fazer o bem sem olhar a quem. Jesus não perguntava às pessoas que o buscavam por auxílio sobre qual era a sua condição social, a sua condição moral, a sua crença, os seus objetivos de vida. Não. Ele simplesmente ajudava. E é muito importante que a nossa caridade, antes de tudo, seja a caridade moral, como nos ensinou o Cristo. Procuremos converter a esmola em emprego, dando condições de crescimento àqueles que se encontram em situação menos favorecida. Mantê-los dependentes da nossa esmola é demonstração de egoísmo. Fazer exigências descabidas a quem nos pede amparo é ato de prepotência que Deus desaprova. O que o Criador espera que não devemos fazer a caridade material. Sim, mas devemos fazê-la com o fim de realmente auxiliar a quem precisa e jamais nos exaltar aos olhos alheios como pessoas generosas. A verdadeira caridade é dissimulada, é delicada, evitando assim todo choque moral ao beneficiado. Jesus
às margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência. Ele confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a pescadores de vida simples. Transformou o mundo inteiro, revelando que a caridade tem o tamanho do coração. Deixemos que a caridade, que a presença de Deus em nós, resplandeça em nós para com os outros. É hora, meus amigos, de despertarmos para o bem. O Mestre continua de braços abertos a esperar por cada um de nós. Pela nossa decisão de segui-lo, de amá-lo, resgatando assim as nossas almas. Estejamos certos que, na marcha para o reino de Deus, a estrada é sempre o amor. As experiências que passamos nesta vida são vias que a misericórdia divina traça por amor a todos nós. É importante viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Pois só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Que cada um de nós possa ser um facho de luz a iluminar o caminho para a felicidade, sendo necessário que por nosso intermédio resplandeça a bondade e a misericórdia do nosso Pai Celestial. Deus quer que nossas almas sejam aquecidas pelo amor e iluminadas pelo conhecimento da verdade. Sigamos, pois, todos adiante, pois só assim conquistaremos um futuro bem melhor. Que Deus nos ampare com muito amor, com muita harmonia, hoje e sempre. Muito obrigada.